Olá pessoal, esse é o Freud do Zero, aula número 5. Aqui no livro do Jacques Sedal, o assunto eu acho muito interessante, até relativamente curto esse trecho, mas acho que traz uma ideia fundamental para a gente aqui, que está assim, ó, da teoria da sedução real à teoria da fantasia, né? Então, a hipótese que o Freud construía quando falava das histéricas é que essas histéricas elas sofriam de um trauma, né? Era um trauma psíquico, e esse trauma psíquico tinha a ver com uma questão sexual, de um abuso sexual, uma experiência sexual que de alguma forma excedia a capacidade de suportar aquilo na sua consciência. Isso era então recalcado, era afastado da consciência. Bom, a hipótese então era uma teoria da sedução, que vai dizer assim: na teoria da sedução você tem lá então um adulto sedutor, um adulto abusador, que então de alguma forma despertaria uma sexualidade nessas pessoas, né, nas pacientes histéricas, e que então apareceria precocemente essa sexualidade, causando esse efeito traumático. Quando você pega aqui nessa parte do texto, que é isso, o Freud por volta de 1896, 97, ele traz assim, ó: essa nova teoria da histeria ainda era determinada pela explicação de uma sedução real do pai, a teoria 1. Mas muito rapidamente Freud percebeu que tal perversão do pai não pode ser generalizada e que convém examinar as fantasias organizadoras de tais cenas. Então vai ter uma carta que o Freud escreve para o Fliess, que ele vai dizer o seguinte, que vai colocar aqui, né? A carta de 1897, que diz renunciar à sua neurótica, que ele fala assim: não acredito mais na minha neurótica. Isso significa o quê? Eu não acredito mais na minha teoria da sedução real. Por duas situações a princípio, né? Primeiro, a quantidade de perversos que deveriam existir no mundo, que seriam esses pais, tios, esses homens aí que seduziriam essas mulheres histéricas. E também tem a famosa cena, que eu já falei em outros vídeos mais de uma vez, do Freud assistindo a exibição da mãe dele quando trocava de roupa, como se fosse uma exibição para ele. Que o Freud então se encoraja a pensar no oposto, na verdade não que ela se exibia, mas que ele se interessava por observar aquilo. Então, só para pegar alguns pontos, ele vai dizer assim, né, para chegar nisso que eu coloquei. Ele vai trazer alguns motivos para deixar de acreditar na teoria dessa sedução real, né? Então ele vai trazer esses dois pontos que eu coloquei, mas ele faz um que eu não comentei, que é assim, ó: em terceiro lugar, a convicção de que não existe no inconsciente nenhum indício de realidade. Olha que ideia interessante. De tal modo que é impossível distinguir a verdade da ficção investida de afetos. Ou seja, nesse nível, né, da inconsciente, realidade e ficção são indistinguíveis, né? Então não importa se aconteceu ou não, o que importa é que no nível inconsciente tem a força de verdade. Então quando a gente passa por essa via, por essa ideia do Freud, a gente começa então a enxergar o quanto a imprecisão de dizer se aconteceu ou não, né, o quanto isso pode ser muito questionado, pode até levar a pensar se de fato as coisas acontecem ou não, mas mais do que isso, independente de ter acontecido ou não, isso tem força de verdade, né? Então, porque a gente fala assim, isso foi uma fantasia da sua parte, mas mesmo sendo uma fantasia, não significa que não tenha validade, porque no nível inconsciente, fantasia e realidade têm a força de verdade. E aí vai dizer assim, ó: Freud renuncia à sua teoria da sedução real por perceber que nem todos os pais são violadores, claro. Ao mesmo tempo que reconhece, no entanto, que as histéricas não mentem. Olha que interessante, elas não estão mentindo, não é que elas estão lá falando que foram abusadas de maneira mentirosa. É aquela coisa, só não sabem que sabem. Ora, as mulheres inventam sem mentir, ou simular cenas da sedução que não ocorreram. Ora, essas cenas ocorreram e, no entanto, mesmo quando houver trauma, elas não estão na origem da eclosão de uma neurose. Então também é legal pensar numa outra coisa curiosa aqui, né? Porque você pode ter tanto essa situação do que é fantasiado e tomado como força de verdade, causando essa experiência de trauma, assim como eu posso pensar em situações que isso de fato possa ter ocorrido sem necessariamente ter causado um trauma, né? Então é muito comum até na clínica, às vezes a pessoa até traz um comentário dessa ordem, de algo abusivo, coisas do tipo, que muitas vezes é mais o analista que fica preocupado, querendo dizer que ali tem uma questão e aponta para aquilo, sendo que para a pessoa não tem esse efeito de questão. E aí cai naquele raciocínio do Lacan que a resistência é sempre do analista. Então tocou nesse assunto, então tem que ter algum problema aí.
Então o Freud está dizendo que não necessariamente você vai ter situações que isso de fato ocorre e não leva a uma situação traumática, mas também aí é o grande ponto dessa parte do texto, em que nada aconteceu realmente, porém é tomado como força de verdade, uma ficção. Lembrando então, que eu comentei no outro vídeo, né, de muito mais do que a lembrança como elas ocorreram, as lembranças como eu gostaria que fosse. E aí uma forma legal de se pensar é pensando no filme do Queen, né, que você tem, então lá você pega quem é fã de Queen, né, o fã mais assim, de última hora acha o filme maravilhoso, e o filme é bonito mesmo. Mas quem é fã mais profundo, acompanha a banda assim há muito tempo, tem aquela coisa bem de conhecer a banda, se queixou do filme porque fala, o filme está completamente fora de ordem, né? O filme junta situações que não aconteceram, juntam pessoas que não se encontraram, aproxima eventos, afasta outros, ou seja, é reorganizado para quê? Para causar o efeito de comoção no público. Então, o que a gente pode pensar? Quando a gente falava agora há pouco, né, se você pegar o capítulo anterior, o tópico anterior, tudo é imputado ao outro, tudo é colocado ao outro, né? Então, essa questão da fantasia histérica, que é essa montagem da lembrança da forma que melhor agrada a pessoa, ainda que ela não se dê conta, que na verdade é o jeito que ela quer colocar para o outro e para o outro se compadecer com a história, entendeu? Então você está colocando ao outro, pensando no filme, eu monto de uma forma, organizo de uma forma para que eu possa então emocionar o outro. E é isso então que os pacientes contavam para os seus médicos, para os seus neurologistas ali, para os seus psiquiatras, e aí que aí o Freud então começa primeiramente acreditando nisso e depois começando a questionar, mas será que de fato houve isso ou está contando da forma que é possível e que melhor me afeta, em que mais me afeta e mais me provoca de alguma forma a me movimentar desse lugar? Então, ele vai colocar, ele então fará a distinção entre trauma físico e traumatismo psíquico, já consciente do fato de que não é a realidade do acontecimento que está em causa, e sim sua representação vivida e seu efeito psíquico. Então, mais uma vez aqui, ó, distinção entre trauma físico e trauma psíquico, já consciente do fato que não é a realidade do acontecimento que está em causa, mas sim a representação vivida e seu efeito psíquico. Então, não é o fato em si, mas a fantasia em cima do fato que vai ser, então, o traumático. Então, isso muda completamente, porque a gente começa a pensar, e por isso que, mais uma vez, eu comento do livro do Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise, o volume 2, que é a clínica da fantasia. Né, que o quanto a fantasia é aquilo que organiza e, de alguma certa forma, o tempo todo é um amortecedor nosso com a realidade objetiva. Né? Tem um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fadas, que eles abrem comentando algo do tipo, assim, que pro senso comum a gente está a maior parte do tempo acordado e de vez em quando dormindo ou fantasiando, essas coisas, né? E para a psicanálise é meio que o oposto, a gente está o tempo todo nessa coisa meio dormindo, fantasiando e de vez em quando acorda, né? E quando acorda a coisa é insuportável demais e voltamos para o nosso sono da fantasia, né? E aí ele vai dizer assim, o papel da fantasia do infantil, vai dizer aqui, ó, Freud reconhece a partir desse momento que é impossível verificar e distinguir nas falas dos pacientes em seus sonhos o que seria da ordem de uma verdade e aquilo que, com um traço de realidade, seria da ordem da fantasia. Em outras palavras, Freud descobre que é a fantasia que organiza a realidade exterior, pois é a fantasia, enquanto tal, que está aí para elaborar subjetivamente, caso por caso, o modo pelo qual podemos introjetar, elaborar os acontecimentos que ocorreram, certo? E aí ele vai dizer mais o quê? Aí diz assim, ó, esse trecho aqui muito importante para pensar nessa questão da fantasia como amortecedor, né? Ó. São a fantasia, as próprias elaborações fantasmáticas infantis que organizam uma cena de sedução para a criança. A fantasia elabora a realidade psíquica e se interpõe entre cada sujeito e a realidade exterior. Por isso que eu sempre comento nos grupos, quando a gente fala de um velório, quando você vai num velório, é legal, né, que a pessoa que está ali, a pessoa que está morta, que seja feita, sei lá, uma maquiagem, coloque uma roupa a preferida e tudo mais, porque as pessoas que vão no velório não querem se deparar com aquela pessoa morta, e sim com aquela impressão de que ela está dormindo ou que está em paz. É necessário que a fantasia desse amortecimento continue. Se porventura fique impossível, porque as condições do corpo, talvez por um acidente, um tiro, coisas do tipo, foi violenta demais, não é possível restaurar isso, não é possível manter a fantasia, você vai ter então um caixão lacrado. Então a gente precisa o tempo todo de ter esse recurso da fantasia para então suportar
essa nossa realidade compartilhada, aquilo que o Lacan chama de real, que eu acho até mais fácil de pensar por essa via. E aí, por fim, Alckmin, para finalizar nosso raciocínio, da histeria à transferência. Então aqui Freud opera uma mudança radical. Ele pode então dizer que a histeria se torna o modelo de toda a relação com o outro. Então, ó a mudança aqui, ó. A histeria não é mais uma descarga, e sim uma mensagem, um apelo dirigido ao outro. Ou seja, é o filme do Queen, o apelo ao outro para a gente ficar ali emocionado e sair amando ainda mais o Freddie Mercury, o Brian May e todo mundo, né? A transferência não é nada além de um deslocamento temporal sobre outros daquilo que se viveu, e se quer reencontrar, ou pelo contrário, daquilo que não suportou e que é repetido para eliminar essa doença da repetição, a qual todos somos destinados. Então, é a doença da repetição, as coisas se repetem o tempo todo. A transferência está ligada à estrutura histérica, que visa imputar ao outro, à terceira pessoa, a possibilidade de reencontrar o prazer perdido. Então, se imagine, na própria cena do Queen, acho que fica fácil de pensar, o efeito que é um cinema inteiro se emocionar com aquilo, né? Então, aquela coisa que foi perdida em algum momento da infância, que a gente chama de um gozo, que a gente chama de um prazer, que a gente chama de uma experiência de completude em que o mundo inteiro estava ali ao meu serviço, aos meus domínios, né? Então, naquele momento eu consigo cativar o outro a esse ponto. Então, um raciocínio que eu uso muito assim, entre a questão da castração para a psicanálise é mostrar que entre eu e o outro existe um abismo. E quando você cria a fantasia e esse apelo ao outro é para tentar eliminar que existe esse abismo. Então eu vou lá, eu falo, e você vai entender exatamente aquilo que eu estou dizendo de forma emocionada. Assim. Eu até brinco em Supervisão, que é meio aquela música do Lionel Richie com a Diana Ross, se não me engano, My and This Love, né, que um começa cantando, né, a primeira voz, aí o outro entende a mensagem, que é o paciente, aí o analista vai lá e responde como ela, e aí finalmente os dois cantam juntos como se fosse uma completude. Essa é a nossa busca, sempre de uma completude, como a gente vê no mito de Aristófanes do banquete, a completude de não precisar de mais nada, fechar num um, né? Então você tem dois tentando fechar numa unidade. É isso que é o impossível, é isso que a histérica aponta, da impossibilidade, mas apesar da impossibilidade tem sempre essa súplica para o outro, de que possa suturar essa ruptura, então voltar a viver esse um mítico de uma infância perdida. Tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.